Eu juro que eu queria falar bem das coisas. Eu queria só falar bem, inclusive, mas não me ajuda. Aí a gente que passa de chato depois. Pois é. E aí, Rocamboliers, eu sou o Thiago. E eu sou o Jean, esse é o canal Rocambole. Aqui a gente fala de série, fala de filme, então você já conhece a gente? E aí galera, se não conhece ainda, aproveita esse momento, se inscreve no canal, deixa o seu like e segue o Instagram do canal Rocambole que tá tendo bastante coisa por lá. Jaguar estreou no dia 22 de setembro e é a nova série espanhola original Netflix. Ai meu Deus, que tristeza. A série tem 6 episódios e tem uma premissa bem semelhante à de Hunters do Prime Video, sabe? Isabel é uma sobrevivente de um campo de concentração que vive na Espanha dos anos 60 e pretende vingar a morte da sua família. Centenas de nazistas buscaram refúgio no país e a série já começa com a tentativa dela, 20 anos depois, de matar o principal responsável pela morte do seu pai. Até que Isabel descobre que não é a única buscando por justiça. E aí a gente conhece um grupo de 4 homens misteriosos que também estão tentando de alguma forma reparar essa dívida histórica. A gente não conseguiu assistir Hunters ainda, apesar de eu ter bastante curiosidade, mas sabemos que também fala de um grupo caçadores de nazistas, só que é em Nova York e na década de 70. E sendo bem sincero, pelos comentários que a gente viu na época que saiu Hunters, ela parece ser bem melhor que Jaguar. Se você já assistiu as duas, faz favor de comentar a sua opinião aqui, tá? Jaguar, teoricamente, é estrelada por Blanca Soares, de As Telefonistas, e também foi criada pelos mesmos criadores de As Telefonistas. Além dessa, o Ramon Campos e a Gemma R. Neira são os responsáveis também por Gran Hotel e por Alto Mar. Então é uma parceria que já vem de muito tempo. Esse vídeo vai ser dividido em 2 partes, uma sem spoiler, dando um apanhado geral sobre o que a gente achou da série, e a segunda com spoilers, comentando o final e os ganchos para uma próxima temporada. Mas quando chegar esse momento a gente te avisa, então fica aí. Sobre o contexto da série, a infância da Isabel foi afetada principalmente por um cara chamado Otto Bachmann, que foi quem matou o pai dela, é uma pessoa do alto escalão nazista, então ele é o alvo. Por um motivo que a gente não vai falar aqui para não dar spoiler, a Isabel conseguiu guardar na memória vários rostos de nazistas que frequentavam reuniões nazistas que ela tinha acesso. O porquê que ela tinha acesso é que a gente não vai contar, entendeu? Só que esse é um diferencial pra ela, porque depois do fim da Segunda Guerra, muitos desses nazistas se refugiaram em outros países com outra identidade e viveram escondidos. E foi esse Otto Bachmann que arquitetou toda uma rede para tirar os parceiros nazistas dele da Europa e mandar principalmente para países latino-americanos. Ou seja, se aproximar do Otto pode ser uma boa forma de chegar nesses outros homens também. Jaguar tem uma premissa não muito original, mas bem instigante até. Eu, pelo menos, tenho bastante interesse pelas produções que falam do nazismo, da Segunda Guerra em geral. E a série tem um primeiro episódio bem ágil, bem dinâmico, que tem muita coisa acontecendo. E, na verdade, depois a gente descobre que foi o melhor episódio da temporada. Cilada, Bino, cilada! Pois é. Esse início não se preocupa em apresentar os personagens, em aprofundar nos conflitos de quem tá ao redor da Isabel. Ele gasta mais tempo nela e na tensão que envolve o objetivo de vingança. E funciona, a gente terminou o primeiro episódio pensando, tá, não vai ser uma série incrível, mas é um bom entretenimento. Eu fiquei com vontade de seguir. Eu também, mas o problema é que eu não continuei pensando assim depois. Nós somos apresentados a uma série com protagonismo feminino e ponto. E nesse começo, a gente consegue ver a força da Isabel, as suas habilidades, a sua rebeldia, mas aí tudo começa a ficar bem apagado na sequência da série. A verdade é que nos 4 episódios do meio da temporada, ela não é a protagonista. O grupo que ela se aproxima acaba tomando muito mais espaço e as decisões são dessas pessoas e não mais da Isabel. São principalmente do Lucena, né? Exato. Que é interpretado pelo Ivan Marcos, de Farinha, e que é co-protagonista e líder do grupo. Só que é até incoerente com o começo e com o marketing da série, porque a Isabel acaba se tornando uma personagem desinteressante e repetitiva. E isso é uma falha de roteiro antes de qualquer coisa. Ah, mas eu acho que direção também, sabia? Porque os planos no rosto dela são repetitivos demais, e aí a respiração, e aí ela para e hesita pra tudo, e aí ela tem quase crise de pânico 1000 vezes, e aí acho que ela divide demais essas emoções com o público, e nas cenas de ação acaba irritando. É, faz sentido, porque certamente essa não é uma opção da atriz, né? Foi o caminho que o roteiro e a direção escolheram seguir, só que aí fragilizou a personagem. Claro que é uma situação pesadíssima, que o histórico dela é traumatizante, mas essa parte a gente entendeu bem rápido. No primeiro episódio. Porque que a única personagem feminina do rolê tem que ser a mais frágil. E tem algumas cenas em que a série enfatiza isso. E mudando um pouco de assunto, a série dá bastante evidência pro Dr. Hein, que era um médico que fazia experimentos científicos cruéis e bizarros através de tortura nos campos de concentração e que acabou ficando conhecido como Dr. Morte. Então, eu acho que a busca por esse cara era um plot que poderia ter sido melhor aproveitado, tanto em relação às escolhas do roteiro quanto à contextualização
atualização histórica. A sensação que fica é que a abordagem histórica é meio superficial e não muito comprometida com a realidade. E essa parte ok, porque tá aí Bastardos Inglórios que consegue subverter essa realidade de uma forma genial. Ah, porque faz isso com muita pesquisa e muita coerência. Então eu acho que o forte de Jaguar não é o contexto histórico. Não mesmo, é uma série de ação antes de qualquer coisa. Tem uma vibe de suspense às vezes, mas são os tiros, as perseguições, as bombas que tem mais tempo de tela. Então, apesar de ter um tema pesado, de levantar o nazismo e toda a crueldade, de tratar de um assunto tão grave, Jaguar é um entretenimento fácil, um roteiro simples e que você assiste tudo pra meia hora depois esquecer tudo que viu. E eu senti uma forçação de barra pra fazer esse grupo de 5 pessoas serem queridos, se fortalecerem como família, assim como La Casa de Papel, sabe? Só que a gente mal se interessa pelos personagens individualmente, quem dirá em grupo. E o que mais me deixa irritado é que essa primeira temporada é uma introdução pra algo que vem depois. O nome da série, por exemplo, só é explicado no último episódio com uma frase solta. Então eu, pelo menos, fiquei com a sensação de que tudo isso que aconteceu podia ter sido condensado em 2 ou 3 episódios pra que fosse contada uma história mais consistente depois. O roteiro tem várias coisas meio sem explicação, vai de um lugar pro outro sem muita coerência, e eu acho que essas características e algumas outras faziam encarar Jaguar como um produto absolutamente comercial e focado num consumo rápido, despretensioso mesmo. E isso a série até faz bem em alguns momentos. As cenas de ação, por exemplo, não são ruins. Mas pra mim o saldo é bem mais negativo do que positivo, o final é desgastante, eu tava torcendo pra acabar logo. Então eu não acho que eu vá assistir uma segunda temporada caso seja renovada, mas eu acho que não vai ser renovada, inclusive. E assim, gente, essa é a nossa opinião, tá tudo bem se você gostou, se você achou o máximo e tal. A gente só ficou decepcionado, porque com esse tema a gente esperava uma coisa bem mais interessante. Agora chegou o momento da gente falar sobre o final, então vai ter spoiler, se você não assistiu ainda, vai lá ou não vai e volta aqui, sei lá. Eu definitivamente não entendi porque o último episódio virou um dramalhão. Nossa, mas não entendi eu a sua surpresa. Acho que a série tava nesse registro do dramalhão em vários outros momentos desde o início. Não, mas não tava carcado desse jeito, né? Eu tirei a pele do seu irmão. Pare com isso! Não, mas aí ele ficou vivo 30 dias depois disso? Pare com isso! A história do irmão da Isabel poderia ser muito comovente, mas eu acho que no fim das contas foi usada numa cena chata e que eu, sinceramente, não senti nada. Eu, nesse momento, que ela tava com o homem lá dentro daquele moinho, sei lá o que era aquilo, eu só queria que acabasse, pelo amor de Deus. Muita coisa aleatória acontecendo, nada a ver. Chega um cara, bate nela, amarra ela pela barriga e ela não consegue sair. Do nada, uma transfusão de sangue. Ai, você tem o mesmo sangue que eu. Porra! Esse episódio é muito ruim, na verdade, gente. Acho que é o episódio que eu menos gostei foi o último. E é um episódio que não leva os conflitos pra lugar nenhum, na real. Aí me vem a volta dos 3, eles voltam de carro. Não, gente. 0 explicações. Como que eles saíram de lá onde eles estavam? Eu achei que pelo menos 2 deles iam ter morrido com um tiro no tiroteio. Lá não tem explicação pra isso. Mas é porque eles não podem matar agora, né? Eles estão pensando que talvez a série tenha futuro. Mas não é só isso que não tem explicação. A volta dos 3 caras, o momento em que o barco explode, do nada, eles estão no meio do mar e voltam pra casa, sabe? É. No final de episódio a gente vê uma explosão, no outro eles estão em casa e nada se fala sobre isso. Aí só os interessados sobreviveram, né? É, mas enfim, o plot do Jaime, ele continua ali, então provavelmente numa próxima temporada ele seria levado pra justiça fora da Espanha. Só que nem o plot principal, nem a busca principal foi resolvida nessa temporada. E depois corta pro Lucena sendo torturado pelo Otto e a gente já viu ele se mexendo. Então isso provavelmente é um plot pra segunda temporada. O grupo tentando resgatar o parceiro. Não, vai ser a própria Isabel. Ela saiu dali pra ir buscar o Lucena, com certeza. E na ligação ela fala, pode me chamar de Jaguar? Ai, eu fiquei esperando cada episódio, tá? Mas o porquê que é Jaguar? O porquê que... Eu não tô entendendo. Aí a explicação vem, a gente já falou sobre isso, mas... Que era dos guerreiros maias lá, que não levavam crédito pelas batalhas. E faz sentido, ok, mas ela só se autodenomina Jaguar no último segundo da primeira temporada. Então isso enfatizou ainda mais essa minha sensação de... Tá, eu assisti uma grande introdução de algo que não sei o que vai ser. Muito isso. Enfim, gente, eu realmente não curti. E pra mim, pra fechar com a chave de ouro, ao contrário, foi esse último episódio que eu odiei. E não tem nem o que falar, né? Porque o objetivo da Isabel era caçar os nazistas e matar essas pessoas. O objetivo do grupo era fazer justiça. Só que aí nem uma coisa nem outra foi feita, então a gente ficou aqui de palhaço. Obrigado, valeu. Então é isso. Acabou. Chegamos ao final do vídeo, espero que pelo menos do vídeo você tenha gostado, né? Se não é inscrito no canal ainda, se inscreve, deixa o seu like, porque isso realmente ajuda muito a gente a divulgar o nosso conteúdo para outras pessoas. Obrigado. E comenta aí o que você achou de Jaguar, acha que a gente pegou muito pesado, ou você concorda com a gente? Diz se você assistiria uma segunda temporada, merece mesmo? Até o próximo vídeo. Tchau!